Esta história começa com nosso protagonista ferido, En, parado na beira de um penhasco. Ele se culpa por ser fraco demais, mas encontra um pouco de consolo ao pensar que tudo acabará ali. En se lança do penhasco, questionando se sua vida teve algum significado desde o início. No final, ele nunca alcançou nada e agora tudo simplesmente terminou. Nos últimos momentos, En reflete sobre os maus tratos que sofreu e a vida terrível que teve. As pessoas o trataram como um lixo, e agora ele morrerá exatamente como acreditam que ele é. Algum tempo antes, vemos um guerreiro enfrentando um monstro enorme em forma de rato. Ele luta habilidosamente, mas perde a paciência porque sua companheira demora para concluir sua invocação. Finalmente, ela termina e dispara uma poderosa bola de fogo, obliterando a criatura. Após isso, o guerreiro chama o catador de lixo do grupo, e então percebemos que esse é En. En tenta explicar que seu nome não é catador de lixo, mas tropeça, o que leva seus companheiros a zombarem dele, chamando-o de inútil. A maga comenta que deveriam sentir pena dele, já que não possui uma classe elevada como a deles. Em vez disso, ele é apenas um lixo comum. En se desculpa por ter caído, justificando que é difícil carregar tudo sozinho, mas Zói, o guerreiro, o manda se apressar e avaliar o monstro. Descobrimos que a ocupação de En é avaliador, uma classe baixa e comum. En usa sua habilidade de avaliação e descobre que o rato tem classificação F em raridade, o nível mais baixo. No entanto, o incisivo da criatura tem uma classificação D e tenta remover o dente, mas não consegue e pede ajuda a Zói. Zói se recusa, ofendido, afirmando que jamais tocaria um rato imundo, enquanto Jolene lembra que lidar com o lixo é tarefa do catador de lixo. Zói atira uma pedra em En e fica ainda mais irritado quando o garoto o encara. Ele chuta no chão, enquanto Jolene o lembra de que eles o estão protegendo e que ele deveria ser mais grato. Sem alternativas, En se desculpa, ciente de que o mundo é injusto. Ele volta ao trabalho enquanto seus companheiros continuam zombando dele, ignorando completamente seus esforços. Jolene demonstra repulsa pelo trabalho que En tem que realizar. Os dois companheiros mal conseguem acreditar no quão repugnante é a tarefa de avaliar monstros, desviando o olhar enquanto enfia a mão na boca do rato. En apenas concorda silenciosamente, afinal, tudo o que sabe fazer é localizar e extrair materiais de monstros, algo comparado a revirar lixo. Zói reforça seu desprezo, comentando que En só faz parte do grupo porque ninguém quer carregar partes nojentas de monstros em suas bolsas mágicas. Os dois zombam chamando-o de catador de lixo, e mandam que ele se apresse para continuarem com a missão. En obedece, pois não tem alternativa. A única maneira de sobreviver neste mundo é suportar os insultos e continuar fazendo seu trabalho. Pouco depois, Zói se anima ao encontrar o cadáver de um cão infernal. Ele ordena que En extraia as partes valiosas, mas En hesita. De acordo com as informações da guilda, esse tipo de monstro não deveria estar presente naquela masmorra. Ignorando qualquer preocupação, Zói o pressiona a cumprir a tarefa. Enquanto Zói e Jolene planejam como gastarão dinheiro com as partes do monstro, En avalia o cadáver e descobre que ele possui materiais de raridade B. Ele começa a desmontar o corpo, mas, de repente, Zói percebe outro cão infernal vivo por perto e exige que En lide com ele também. En congela de medo, pois percebe algo que Zói não consegue enxergar. A situação está errada. O mapa da guilda indicava que deveria haver apenas um corredor, mas a presença de outro cão infernal sugere que algo estranho está acontecendo. Zói descarta os avisos de En, dizendo que o mapa deve estar desatualizado. No entanto, En interpreta isso como um péssimo presságio e sugere que o grupo deixe a masmorra. Zói se recusa a ouvir e ameaça expulsá-lo do grupo se não obedecer, até mesmo dizendo que não pagará o que deve. Ele dá a En uma última chance de mudar de ideia. En se encontra em uma situação desesperadora, pois poucas equipes aceitariam alguém com uma profissão considerada inútil como a dele. Ficar no grupo de Zói é sua única fonte de sustento, então ele engole sua indignação e continua. Apesar de se sentir humilhado, En sabe que não pode mudar a realidade cruel do mundo. Mais tarde, Zói fica ainda mais animado ao encontrar vários cães infernais mortos. En, por outro lado, se preocupa com o que poderia ter derrotado esses monstros de nível tão alto. Se fossem outros aventureiros, certamente teriam recolhido os itens. Zói ignora a lógica, mas En entra em pânico ao perceber vários cães infernais vivos emergindo das sombras. Finalmente, os companheiros de En entendem o perigo. En deduz que a matilha estava lutando por comida, e Jolene admite que eles não poderiam derrotar nenhum único desses monstros. O grupo decide fugir, mas Zói, em um ato cruel, propõe um plano horrível. Com um sorriso sinistro, ele ordena que Jolene lance um feitiço de paralisia em En.
Desesperado, implora por misericórdia, mas Jolene, embora hesitante, concorda, afirmando que não está pronta para morrer. Ela pede desculpas antes de lançar o feitiço, explicando que, se tiver sorte, o efeito acabará antes que os monstros o alcancem. Zoe pisa em En, encarando os cães infernais, e declara que o jantar está servido. En só pode assistir, aterrorizado, enquanto seus companheiros o abandonam à própria sorte. Ele tenta gritar por ajuda, mas é rapidamente atacado. Contudo, a dor do ataque interrompe o efeito da paralisia, permitindo que ele reaja. Ele joga sua bolsa, espalhando as maçãs que carregava, distraindo os monstros por tempo suficiente para escapar. Cambaleando e ferido, En corre o mais rápido que consegue, apenas para descobrir que seus traidores bloquearam a saída. Sem alternativas, ele segue por outro corredor que acaba sendo um beco sem saída. Ele ouve os cães infernais se aproximando, tornando impossível voltar. Sua única opção é pular de um penhasco para a morte ou enfrentar os monstros e ser dilacerado. En ri, incrédulo com sua própria desgraça. Ele se culpa por ter nascido com uma profissão inútil e aceita que sua vida parece destinada ao fracasso. En decidiu se tornar um aventureiro na tentativa de mudar seu destino, mas acabou se tornando alvo de zombarias e traições. Ele culpava suas habilidades de avaliação por sua situação, mas, em um raro momento de clareza, percebeu que o verdadeiro obstáculo era ele mesmo. En havia colocado limites próprios, usando sua profissão como desculpa para esconder suas fraquezas. Contudo, essa revelação chegou tarde demais. Em um ato desesperado, ele se jogou do penhasco, lamentando ser tratado como lixo e aceitando morrer como tal. No entanto, para sua surpresa, En despertou em um lugar completamente desconhecido e inexplicavelmente curado. Uma mulher misteriosa havia lhe dado um beijo na testa antes de desaparecer sem deixar rastros. Ao seu redor, ele avistou uma gigantesca árvore envolta por majestosas paredes de água. Usando sua habilidade de avaliação, ele descobriu que estava diante da lendária Árvore do Mundo, algo que ele acreditava ser apenas uma história de contos antigos. Segundo a lenda, a Árvore do Mundo era a fonte primária da energia mágica, responsável por converter mana em poder utilizável pelos humanos. Apesar de se acreditar que a árvore havia desaparecido há milênios, En agora via com seus próprios olhos, escondida nas profundezas daquela masmorra. Cheio de gratidão, En agradeceu à árvore por ter salvado sua vida, mas foi surpreendido ao ouvir uma voz misteriosa ecoando ao redor. Ele tentou localizar a origem, mas não encontrou ninguém. Sem monstros ou vestígios de seus antigos companheiros, ele não teve escolha a não ser seguir em frente. Antes de partir, agradeceu mais uma vez à árvore, sem perceber que a misteriosa mulher o observava de longe, com um olhar de preocupação. Determinado a explorar esse novo território, En seguiu adiante com cautela, temendo encontrar criaturas ainda mais mortais que os cães infernais. Sua recente experiência de quase morte lhe deu uma nova perspectiva, e ele prometeu a si mesmo nunca mais impor limites à sua força e enfrentar qualquer desafio com coragem. Mas o alívio inicial por não encontrar monstros logo se transformou em horror quando, de repente, algo cortou sua orelha. Ao tentar segurar o ferimento, ele teve seus dedos brutalmente arrancados. Usando sua habilidade de avaliação, En identificou o responsável, um gremlin de rank S, uma criatura aterrorizante e extremamente poderosa. Com o coração disparado, ele sabia que não tinha nenhuma chance contra um monstro daquele nível. O gremlin estava prestes a eliminá-lo quando, de forma inesperada, congelou de medo. En mal conseguiu acreditar no que via. Um urso da morte, também de rank S, surgiu imponente e esmagou o gremlin com facilidade assustadora. O urso virou sua atenção para ele e o atacou brutalmente, destruindo um de seus olhos e quase esmagando-o por completo. Completamente exausto e sem forças para lutar, En aceitou o inevitável, até que foi salvo no último instante por um garoto misterioso. O jovem resgatador, com uma expressão irritada, resmungou sobre ter sido convencido por uma garota a salvarem, deixando claro que não o fez por vontade própria. En mal teve tempo de processar o que havia acontecido antes de perder a consciência. Quando despertou, En estava novamente diante da Árvore do Mundo, completamente curado. Seu olho destruído havia sido substituído, e ele finalmente viu claramente a mulher que o ajudara. Sua beleza era de tirar o fôlego, lembrando-lhe as elfas das histórias de fantasia. Ela lhe ofereceu um sorriso caloroso, e sentiu que aquele era o início de uma nova e inesperada jornada. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E tem outro vídeo incrível te esperando agora mesmo. Até a próxima!